Exatamente. Deixa eu puxar um pouquinho para o early stage, bem para as empresas menores, que acho que essas transações que a gente falou aqui, e as que a Carol citou, então, de RD, até que o Igor falou cross-border, são acabam sendo transações mais robustas. Sim. Se a gente puxa para transações menores, então empresas bem menores, startups mesmo, tem realmente esse lado de, cara, como é que eu vou me sentir dentro da empresa nova? Eh, e a gente vê casos, inclusive, que já tiveram dentro da Único, de founders que ainda estão dentro da companhia, então vieram liderando um produto, né? Quando a Único faz a aquisição, a startup se torna um produto dentro de casa. A pessoa fica, o founder fica muito tempo como diretor de um produto e depois começa a ser uma pessoa-chave e ir para outras áreas da empresa. Então a gente teve que o caso do nosso primeiro founder adquirido, ele foi diretor de produto durante muito tempo, depois veio ser meu diretor dentro de M&A, e agora foi para uma outra diretoria, que se torna uma pessoa com tanto conhecimento que acaba contribuindo e realmente adquire, né? Já tem esse pitch cultural e tem muito, consegue pegar muita cultura. Mas nem sempre. E tá tudo bem, no sentido de, se as coisas forem bem alinhadas e amarradas, tá tudo certo. Nem todo founder adquirido, nem toda startup adquirida, o founder vai precisar ficar 5 anos com a gente, ou às vezes até o período de earnout, depende do que foi combinado. E para alguns deles, a gente até acelera. Porque às vezes tem founder que já está empreendendo há tanto tempo, está cansado, tá doido para poder colocar uma grana no bolso e tirar um sabático, ou então depois começar a empreender num outro ramo, que a pessoa é um empreendedor serial e quer fazer outras empresas, e tudo certo. Então, beleza, a gente vai te adquirir, vamos aqui fazer um contrato, você vai passar a experiência como consultor, você nem vai ficar full time, então consultor durante 6 meses, e depois disso aí vai tocar a vida, sabe? Então, essas expectativas de um lado e de outro, eu acho muito importante que elas sejam bem alinhadas. Porque não adianta a empresa que está comprando a buyer querer manter o founder adquirido, se ele não tiver afim, e se ele não comentar que ele não está afim, isso aqui não é um problema. Então, a gente vê aí algumas transações que tiveram founders que se mantiveram por conta de período de exclusividade, lockup, earnout, e de repente começa a dar choque. E aí fica ruim para todo mundo, porque os liderados sentem, né? A empresa que a pessoa está liderando acaba sentindo e não é legal. Então, algo que a gente tenta fazer aqui para ajudar, eu pego um dos founders que foram adquiridos e coloco para conversar com as targets que a gente está analisando. Então, bate um papo. Não é tudo flor, vai ter sempre algum percalço, mas é legal saber quais são os pontos positivos e negativos, porque uma vez assinado o contrato, a novela fica muito maior depois. É verdade, acho que é um ponto importante esse, e que você trouxe também, Olavo, porque muitas vezes quando a gente tá falando de M&As com early stage, né, aquela empresa provavelmente é uma empresa que ela tem um produto só, né, ou então uma solução só, ela atende um mercado super de nicho. Então, muitas vezes esses caras são os experts daquele nicho, é o cara que mais sabe. Então, ele traz um conhecimento que é muito importante para adquirente, né, para o buyer, que realmente pode ser cascateado muitas vezes em outras áreas, e não só isso, acho que o pensamento do founder também, né, porque assim, toda a parte de framework, de ser founder, de pegar, porque não é todo mundo que tem essa capacidade, eu acho que do zero ao 1, né, tem muita gente que é muito boa do zero ao 1, tem muita gente que é muito boa do 1 ao 2, e tem muitas vezes o cara que é ótimo para fazer rumo ao IPO. E não necessariamente essa é a pessoa que é o founder da empresa, às vezes é um executivo que acaba sendo contratado e tal. Então é legal ver, né, isso que as empresas, como a Único, eu acredito que também, as outras empresas também têm esse ponto de vista de tentar pensar nas particularidades dos founders antes de fazer de assinar os acordos finais, de ter isso certinho amarrado para, óbvio, né, alinhamento de expectativas que nem você falou, e não dá para ter uma bola de cristal, mas na medida do possível tentar alinhar essas expectativas e ver qual que é o valor agregado também dessas pessoas dentro da estrutura, né.